Meu querido, sem mais, sei que demorou muito, obrigado pela paciência. Eu quero começar a palavra de hoje falando sobre reforma, o processo da reforma. O processo da reforma. Eu sei que às vezes, né, depois de um momento de falar de oferta, de dinheiro, fica um clima meio assim. Então, se puder acender aqui, tá escuro, é por causa da... Se puder acender aqui, acho que fica melhor. Eu vou falar sobre várias, talvez uns 3 domingos, eu vou falar sobre esse tempo de reforma. Como eu falei, essa campanha, esse projeto surgiu de algo que o Senhor ministrou no nosso coração, da necessidade da igreja empreender, melhorar, mas não só na parte física, mas na parte espiritual. E eu domingo passado falei, a reforma geralmente se dá pelo desejo, ou por uma necessidade, ou por um desejo de melhoria. E é isso que nós queremos como povo de Deus. Eu queria convidar você a abrir, o tema é o processo da reforma, pode soltar ali. Texto, Jó 22, 28, por favor. O processo da reforma, texto Jó 22, 28. Coloca na ARC, por favor, só esse texto. Coloca na ARC, é a versão que meu pai gosta. Esse versículo fica legal nessa versão do que eu quero trabalhar com vocês aqui. Texto, Jó 22, 28, na ARC, por favor. Olha lá. Determinando tu algum negócio, algum projeto, ser-te-á firme, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Determinando tu algum negócio, algum projeto, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando você decidir realizar algo, seja firme, seja dedicado. A palavra de Deus fala, seja resiliente, que o Senhor vai abençoar você. É lógico que esse projeto, esse algo tem que estar em conformidade com a palavra dele. Não vou ter um projeto de vingança, um projeto de prejudicar o próximo. Eu vou ser bem firme porque o Senhor vai me abençoar. Daí não tem. Mas quando nós nos colocamos a algum projeto, um projeto de melhoria, porque o Senhor quer o nosso melhor, o Senhor quer que nós vivamos o melhor. Fala que o ladrão, João 10:10, fala que o ladrão, se referindo a Satanás, vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para dar uma vida e uma vida abundante. Ele fala que Ele tem planos de paz, planos de nos fazer prosperar. Ele quer o melhor para nós. Então tudo aquilo que é planos e projetos, é para melhorar no casamento, é para melhorar no trabalho, é para nós nos melhorarmos como cidadãos, como profissionais, como servos dele. Todos esses projetos, nós pegarmos e falarmos, não, eu vou pegar porque eu preciso melhorar, eu preciso crescer. Se a gente fizer isso com dedicação, a bênção do Senhor vai estar conosco. É isso que esse texto diz. E pegando Ezequias como exemplo, eu queria pegar aqui algumas coisas, o que levou Ezequias, porque domingo passado eu falei que Ezequias foi muito bem sucedido. Eu vou até lá para o final, olha só o que 2 Crônicas 31, 20 e 21 fala acerca de Ezequias, do reinado dele. Tem um texto que fala que nunca houve um rei como Ezequias em Judá, nem antes e nem depois dele. Na época dele, ele conseguiu destruir o maior poderio da época, a nação mais poderosa, que era os assírios. Senaqueribe, o rei mais poderoso, foi abaixo por causa dessa reforma, por causa desse projeto de Ezequias. Ezequias foi bem sucedido em todo o seu reino. E 2 Crônicas 31, 20 e 21, agora pode voltar para a NVI, tá? Diz assim: foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, o seu Deus. Em tudo que ele
empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, com empenho, foi firme, resiliente, e por isso prosperou, por isso ele teve a bênção do Senhor, por isso ele foi próspero em todos os seus caminhos. Então, pensando nisso, eu quero tirar Ezequias como exemplo, como nós podemos começar essa empreitada de reforma. E quando eu falo reforma, eu estou falando em várias áreas da nossa vida. É lógico, o primeiro é a nossa vida espiritual, porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É lógico que a primeira coisa, a gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que colocar a nossa vida, porque é Ele que vai ditar, é Ele que vai orientar, e a gente vai perceber isso aí na vida de Ezequias. Porém, eu queria colocar o que levou Ezequias a decidir pela reforma. O que fez, por exemplo, o que fez a gente pensar em reforma? O que fez o pastor Marinho chegar para a igreja e falar: gente, não vamos fazer só essa reforma não, vamos fazer uma reforma interior, vamos fazer uma reforma espiritual, vamos fazer uma reforma talvez física, vamos todo mundo como igreja viver um tempo, mudar as nossas vidas, talvez mudar as nossas rotinas, mudar a nossa vida espiritual. O que levou Ezequias a fazer isso na sua época? E eu queria, tem pelo menos 3 situações aqui, 3 coisas, e eu queria começar. Qual foi a primeira coisa que levou Ezequias a decidir pela reforma e a ser bem sucedido? Eu queria primeiro, o que levou ele a fazer essa reforma, foi a sua percepção da atual situação, foi ele perceber que as coisas não estavam bem. A primeira coisa que tem que nos levar, e o que levou Ezequias, foi ele olhar para o seu reino, para a sua nação e perceber: opa, nossa, a gente está sendo derrotado por todos os exércitos, nós estamos sendo massacrados, não existe fruto na lavoura, todas as promessas que o Senhor tinha para nós, não estamos usufruindo. O que está acontecendo conosco? De repente você fazer algumas perguntas. 2 Crônicas 29, 8 e 9, diz assim: Ezequias teve uma percepção, ele começa a reforma e ele fala: por quê? Porque a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles, falando sobre Judá, sobre aquele povo, objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Ezequias percebia que não era normal aquela situação, e ele pensou: é necessário fazer algo. E aqui eu pergunto: como que anda a tua situação? Como que anda a tua vida familiar? Como que anda a tua vida espiritual? Como que anda a igreja de Cristo? Como que anda? Esses dias estava pensando que teve algumas, aqui não sei nem como que pode, às vezes, né, hoje está tão complicado, mas teve uma época que a igreja prevalecia, a igreja de Cristo prevalecia nas cidades, nos bairros, aonde chegava uma igreja, diminuía número de bar, diminuía número de religiões, que de alguma maneira, de acordo com aquilo que nós cremos, são prejudiciais, cultuam, na verdade demônios, como Paulo fala. E a igreja de alguma maneira se manifestava, orava, e aquilo de alguma maneira ia fechando tal religião, ia acabando e a igreja prevalecendo. Você sabe como que está hoje? Tem uma estatística que essas religiões estão crescendo,
E eu olho na nossa cidade, está acontecendo isso daí. Será que a igreja tem feito diferença a ponto de não... agora as religiões são livres, tudo bem, sempre foi. Nunca a igreja precisou ir fechar nada, falar, criticar nada. Essa igreja orava. Essa igreja se colocava a orar, essa igreja era fiel, essa igreja buscava o Senhor e Deus fazia o resto. Agora, será que Deus não está fazendo porque Deus mudou? Deus não é o mesmo ontem, hoje? Será que é Deus que precisa de uma reforma? Ou será que é a igreja que precisa de uma reforma? Antigamente, as pessoas tinham um problema nos seus lares, nas suas famílias, procuravam uma igreja e a igreja de repente orientava, e aquilo as pessoas se submetiam, começavam a buscar Deus e Deus restaurava. Hoje as pessoas buscam uma igreja, a igreja orienta, a pessoa às vezes, não, aqui não, vou naquela igreja, vamos ver se aquilo se adapta àquilo. Não, daí de repente a igreja começa a perder e a igreja começa a falar assim, não vamos mais falar sobre família, agora tem os terapeutas, agora tem os meios seculares, porque eu acho que a Bíblia não é suficiente, a palavra de Deus não é suficiente para tratar a família, a palavra de Deus não é suficiente para tratar o ser humano, sabe? Será que, como que anda a igreja? Como anda você? Como que anda a tua vida? Antigamente, as mulheres passavam por situações difíceis, como se fala, né? A vida da mulher antigamente não era fácil. Eu tive uma avó que ficou viúva com 11 filhos, com 10 filhos e um na barriga. E a vida realmente não foi fácil para ela. Mas essa mulher não dependia de tantas coisas que hoje tanta gente depende, não se revolucionou, não foi revolucionária. Ela orava 2, 3 horas por dia, e Deus sustentou, e hoje os filhos e a família, sabe, tinha tempo de oração. Hoje uma mulher que passa por dificuldade, ela não aguento, eu estou falando mulher, mas o homem, o que eu vou fazer? Não quero saber, eu vou para o bar, e assim, são tantas coisas. Pastor, você não está falando para a igreja? Não, e a igreja com tudo isso? Eu estou querendo trazer, porque Ezequias, o que leva ele a falar assim, opa, peraí, se a gente não fizer algo, a gente vai continuar perdendo. E eu queria que hoje a gente pudesse pensar, será que você já parou para pensar que se você não fizer uma reforma, se você não passar por uma reforma, se você não perceber que você precisa passar por uma reforma, porque às vezes é isso, a gente, eu estou sempre buscando ajuda, estou buscando ajuda na igreja, estou buscando ajuda em todos os lugares, eu estou buscando ajuda na família, eu estou buscando ajuda no casamento, eu estou buscando ajuda nos relacionamentos, eu estou buscando ajuda nos remédios, eu estou buscando ajuda em tantas áreas, só que eu nunca me coloquei e falar assim, peraí, eu preciso de uma reforma, eu tenho problema, se eu não mudar, se eu não começar a quebrar esse orgulho, se eu não começar a permitir alguém falar, você é carente, sai dessa posição de vítima, começa a orar, começa a confessar os seus pecados, começa a mudar de vida, começa a renunciar a si mesmo, começa a seguir a Jesus, como Ele sempre ensinou. Se a gente continuar falando, não, olha, só dando nome para os problemas, e nomes que são resolvidos com comprimido, e não pecados que são resolvidos com confissão e arrependimento, a humanidade e talvez a igreja continue nesse caos. Talvez as famílias da igreja vão continuar desse jeito, vão continuar indo de domingo a domingo, mas passando a semana tá com problema.
Entender que está com problema é a primeira coisa. E daí aqui, vai em todas as áreas. Eu preciso chegar no momento que falar assim, peraí, ó, como que está meu triglicérides? É isso daí. Como que está minha pressão? Como que está minha saúde? Será que é por causa da alimentação? Será que é por causa da falta de atividade física? Como que anda a minha saúde mental, emocional? Será que é pela maneira, pelo tanto que eu trabalho, pelo tanto... Mas tem que trabalhar sim, mas será que é porque eu estou cuidando, só pensando na parte financeira, eu não tenho pensado, porque o homem é formado do corpo, alma e espírito. Tem gente que só pensa no espírito. Nós somos mordomos do corpo, da alma e do espírito. Nós um dia vamos prestar conta por isso, só que nós estamos prestando conta já. O ser humano está doente. O ser humano está doente da alma. O ser humano está doente do físico. E a gente está assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. E os crentes ainda têm a esperança, eu vou para o céu. E lá no céu você vai prestar conta por aquilo que você fez aqui na terra, com o teu corpo, com o teu físico, com a tua família. Jesus, eu vi, talvez eu vou pregar aqui um dia sobre isso aí. Jesus, ele não veio julgar. Jesus não julga ninguém. É porque ele não veio para julgar. Ele veio para salvar. Mas depois ele vai voltar como justo juiz. E ele vai julgar todos nós. E a gente precisa, é momento, e eu estou falando, meu querido, falei esses dias para o pastor André. Falei, eu estou sendo assim, o mais moído de todos com essa reforma. Eu sou o que estou mais sofrendo, porque eu preciso, para inspirá-los, eu preciso passar por uma reforma geral. Só que eu, como Ezequias, eu quero ter os benefícios, eu quero ser bem sucedido em tudo. Mas eu preciso, primeiro, detectar quais são os... Marinho, você quer continuar tendo esses resultados nessa área? Porque, meu querido, eu tenho resultado muito bom em algumas áreas. São as áreas que de alguma maneira eu cuido bem. Da vida espiritual. Mas tem outras áreas que talvez eu sou relaxado. Eu preciso melhorar. Talvez, quantas pessoas que, sabe, e daí você também, às vezes tem coisas que você cuida bem, mas por quê? Um carro... não, olha, a lataria está perfeita, mas e o motor? O motor está perfeito. E os pneus? E o freio? Porque se pode estar perfeito tudo isso daí, você sai numa estrada, você vai se arrebentar. E tem muita gente se arrebentando, porque está se preocupando com a lataria. Que precisa se preocupar, principalmente por conta de saúde, mas não está se preocupando com mais nada. Se tivesse microfone na cabeça, ia ser assim, ó. Se furasse, só ia sair assim, ó. Precisa de reforma. Mas tem gente também, por sua vez, que não percebe que está cuidando tanto daqui, que já está saindo até fumaça, que precisa começar a fazer atividade física, que precisa começar a desestressar, que precisa fazer tanta coisa. E tem gente, pior ainda, que faz tudo isso, mas não cuida do espírito, não tem buscado o Senhor, não tem tido tempo de oração, não tem colocado o Senhor em primeiro lugar. E o problema é que pode ter isso daqui, pode ter isso daqui, mas se não colocar o Senhor em primeiro lugar, isso resolve os problemas. Porque a hora que vier uma tempestade na vida, sempre vem. Porque a Bíblia fala, quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas. Não fala assim, se passares. Não é o quando, é advérbio de tempo. É mais cedo ou mais tarde você vai passar.
Mas daí tem uma promessa para aqueles que estão no Senhor: as águas não vão te afundar, a chama não queimará em ti. Aqueles que estão firmados sobre a rocha, tem a ver com a parte espiritual, fala que pode vir as tempestades, as ondas, e bate contra aquela pessoa, mas ela está firme. Pode perder, pode ter frustração, pode ter dificuldade, pode viver nesse mundo que tem situações, mas ele está firmado. Talvez essa seja a reforma que você precisa fazer, porque você faz tanta coisa, mas tudo te abala, o emocional, o espiritual. A questão é uma só. Ezequias sabia, ele percebeu: nós não podemos continuar desse jeito. E eu quero trazer aqui o que você precisa fazer. Você percebe? Você consegue perceber? Porque a primeira coisa para uma mudança, para uma reforma, é a percepção da atual situação. Em qual área você precisa de uma reforma? Peça para o Senhor, para o Espírito, e comece a realizar. Muitas vezes a situação tem a ver com o trabalho, com a profissão, com a família, com a saúde. São tantas coisas, mas nós não fazemos nada. Nós só vamos procrastinando. E aqui está uma pessoa que tem dificuldade: eu sempre deixo para amanhã, mas dessa vez não. Chego no limite, já deu. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. E eu desafio você a começar, porque Deus tem muitas coisas para você viver. Deus tem bênçãos e mais bênçãos. Deus quer que você viva a abundância da próxima geração. Deus quer que você viva uma vida feliz na tua casa, na tua família. Mas para isso é necessário reforma, porque senão nós vamos ver os nossos filhos sendo devorados pelos inimigos. Nós vamos ver as nossas crianças, os nossos adolescentes sendo devorados pelos inimigos. E a gente vai estar aqui, a gente vai estar vendo a geração indo para outras religiões, a gente vai estar percebendo a bênção do Senhor não pairando sobre a nossa casa, e a gente vai estar assim. Por quê? Porque você não se levantou como Ezequias para fazer uma reforma, para começar a tirar o lixo da casa, para começar a tirar o lixo de dentro de você, para começar a falar: Senhor, eu e a minha casa, nós vamos começar a servir o Senhor, e eu vou começar a ver a tua bênção, porque foi isso que Ezequias viu. Ezequias, ele toma uma postura, e essa é a segunda. Não é só saber. Eu queria hoje que você começasse a perceber. Eu com a Nilva, nós começamos a listar: olha, isso daqui a gente precisa mudar, isso a gente precisa mudar, isso a gente precisa mudar, isso a gente precisa melhorar. Tem coisa que a gente precisa mudar totalmente, tem coisa que a gente precisa melhorar. Eu queria te incentivar a fazer. Mas por quê? Simplesmente porque não dá para a gente continuar colhendo algumas coisas. Você quer continuar colhendo o que você tem vivido no trabalho, na tua vida profissional, na tua vida familiar, na tua vida espiritual? Se não quiser, pare de transferir. É por causa do inimigo. O inimigo vai estar sempre lá querendo. Ele anda ao nosso derredor, bramando como leão. Porém o inimigo não tem poder contra aqueles que se colocam diante de Deus. Fala: eu vou obedecer esse meu Deus, e eu com ele vou viver uma reforma. Ele vai se arvorar sobre você, e vai falar: opa, peraí, esse daqui está começando a acertar a vida, e dá licença que ninguém mais toca nele. Foi isso que ele fez com a nação, naquele momento, a nação mais poderosa. Ezequias, quando ele assume, ele estava sobre o poder de Senaqueribe, da Síria. Tinha que pagar imposto, tinha que se submeter a tudo, tinha que adorar os ídolos. Ezequias falou: não, por isso que nós estamos sofrendo. Daqui em diante, vamos romper com a Síria e vamos fazer uma aliança com o nosso Deus. Mas vamos sofrer, a gente vai sofrer retaliação, o inimigo vem. Mas não, se nós fizermos a vontade do Senhor, o Senhor é aquele que vai nos livrar. Que você possa realmente colocar. Segundo, o que Ezequias fez? Qual foi esse processo para ele ser bem sucedido? Ezequias soube onde buscar as diretrizes para a reforma.
Tem muita gente que consegue detectar os problemas. Ah, pastor, o senhor falando, eu percebo que é isso, eu preciso melhorar nisso, naquilo outro, tal. Eu preciso melhorar a oração, eu preciso fazer isso, eu preciso... são tantas coisas. Mas só sabe. Ah, eu detecto. E agora? Ah, agora estou conversando com fulano, eu estou tentando, sai correndo, sai tentando fazer, faz aqui, vai na igreja ali, vai na outra ali, vai na igreja, vai no centro de Macumba, vai na outra lá, em tudo quanto é lugar, ele sai desesperado tentando fazer, e as coisas não acontecem. Vai para o médico, vai para o outro médico, sai desesperado. Conversa com um, conversa com o outro, conversa com 10 pessoas. Eu lembro uma vez que eu estava aconselhando uma pessoa, estava passando por um momento difícil, e eu falei, olha, aconselhava, e daí eu saía do lugar, a pessoa assim, passava um dia, a pessoa mandava mensagem, ligava, pastor, mas isso daqui, não sei o que, tal. Ah, porque fulano, porque o advogado falou tal coisa. Ah, porque fulano, porque o outro, não sei quem falou isso. Ah, porque minha amiga, porque o fulano, porque amigo do fulano. E falei, filha, você precisa pegar uma pessoa e ouvir, seguir. Eu não vou ficar, se você quiser, me ajuda. Eu quero que você pare de ouvir todo mundo. Porque não dá pra gente ficar, porque eu falo um negócio e outro fala outra coisa. Você decide quem que você quer ouvir. E tem gente que é assim, está tão desesperado. Ezequias soube, 2 Reis 18, 6 e 7, diz assim, falando acerca de Ezequias: ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Aqui, ele fez uma escolha. E aqui, se você ler os capítulos que eu estou falando, você vai perceber que Ezequias, ele está dando orientação para os levitas, para os sacerdotes, para o povo. E ele está sempre falando assim como na lei de Moisés fazia, ele começa a restaurar, e como na lei de Moisés, e daí a hora que ele começa a restaurar o culto, assim como Davi estabeleceu. Eu quero traduzir isso, era a Bíblia da época, era a Bíblia que Ezequias tinha. Ezequias sabia, ele falou assim: eu preciso me apegar no Senhor, e quais as orientações que eu tenho, porque eu percebi que a gente se desviou, que a gente está fazendo alguma coisa errada, então eu preciso voltar para o Senhor, e para eu voltar da maneira correta, eu vou na fonte correta, eu não vou ficar visitando vidente, fazendo isso, tentando adivinhar, não, eu vou na fonte. A palavra de Deus é a fonte segura, é aquilo que pode me dar diretriz, que vai falar: Ezequias, você tem que fazer isso, fazer aquilo, conserta isso, conserta o altar, tira a idolatria, restaura isso, restaura aquilo. E Ezequias começa a fazer. Meu querido, Ezequias buscou, se apegou ao Senhor, à lei de Moisés, às ordens de Davi. Ali Ezequias encontrou a resposta e a solução do porquê eles estavam vivendo. Meu querido, aqui hoje eu quero tentar ser rápido com você, mas eu tenho visto muita gente, eu vi uma reportagem esses dias, e tem tudo a ver com isso, chamando o brasileiro e falando a geração comprimido. A geração comprimido. A gente resolve tudo com comprimido. A gente está com problema, a gente vai lá para o comprimido. A gente está depressivo, vai para o comprimido. A gente está ansioso, vai para o comprimido. Eu não sou contra remédio, eu tomo remédio. Mas chegou num limite que o ser humano, ele busca auxílio.
nos medicamentos, não, peraí, eu tô agitado, eu tomo remédio, eu tô calmo, eu tomo remédio, eu tô não sei o que, diferente de algumas coisas. Hoje as pessoas estão buscando soluções que ela se dê, acho que essa daqui é o que eu preciso. Ela não vai na fonte. E esses dias eu estava pensando, e aqui eu quero trazer espero que vocês entendam isso daqui que eu vou falar. Meu querido, minha filha é psicóloga. Talvez se eu tiver a oportunidade, vou fazer ainda psicologia. Eu lembro que a Ana Laura chegava e a gente conversava. Eu sou a favor de psicólogos. Eu sou a favor de psiquiatra. Tudo isso é bênção, é o Senhor que capacitou. Eu sou a favor de medicamento. Eu sou a favor de todos os cuidados necessários. Mas virou uma fuga. A Ana Laura vai ficar brava comigo, mas virou uma coisa assim, porque eu preciso falar dos meus problemas, eu preciso falar dos meus sentimentos, e todo mundo precisa, e eu preciso de alguma maneira ter uma solução. O problema disso, que muitas vezes a solução, estou sem Bíblia aqui, a solução que esses psicólogos dão, não é a solução da Bíblia, não é a solução da lei de Moisés, porque a solução é uma solução que vai fazer assim, então é isso, era isso que eu precisava, era disso que eu precisava, era dessa palavra, era desse conselho, era desse, não estou generalizando, mas muitas vezes, com raríssimas exceções, até mesmo porque o psicólogo não pode chegar, falar assim, meu querido, o problema sabe que é você. Uma que ele perde o paciente, talvez perca outra coisa, não é para isso, psicólogo não é para resolver problema. Psicólogo é para ouvir, para juntamente com o paciente tentar detectar. Tudo isso, psicólogo, psiquiatra, comprimido, é para fazer o seguinte, o ser humano fugir do problema final. Eu sou pecador, eu tenho problemas, eu tenho carências, eu tenho situações que precisam ser resolvidas, e que na maioria das vezes serão resolvidas aos pés da cruz, vão ser resolvidas confessando, reconhecendo, depois de muito tempo de oração, que eu permiti o Espírito entrar, porque o Espírito, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, se estiver disposta a ouvir, eu vou entrar, e daí eu vou começar a arrumar, daí eu vou começar a mexer as coisas no lugar, daí eu vou começar a falar assim, não, o problema é isso, não, a reforma é isso, é uma parede trincada, e a parede trincada é lá na tua infância, a parede trincada é essa mágoa, a parede trincada é esse teu temperamento, a parede trincada é isso. Então é descobrir. Não, hoje até chegar nisso, porque a gente foge disso, a gente fica igual a turma, porque é nessa época de Isaías aqui, Isaías fala assim, olha, vocês estão como aquela ferida maltratada, não tratada, e falando sobre Israel, aquela ferida que você faz algum curativo, mas você não trata, ela está mais lá, você deixa ela inflamar, infeccionar, e ela cria aquela casca, e você vai tentando, em vez de você tratar, você deixa lá. O que Isaías está falando, olha, povo de Israel, vocês estão desse jeito, porque vocês não querem deixar tratar, porque se arrancar a casca, se a gente começar a cutucar, sabe o que vai acontecer? Eu de vez em quando minha unha encrava, o Lucas orou bastante por mim, né, mas ainda não funcionou tanto assim,
minha unha de vez em quando encrava e fica assim, fica doendo, fica por fora vermelhão, fica aquele vermelho assim. Daí eu vou na podóloga e ela começa, de repente, doendo, mas de repente ela puxa, aquela lá no fundinho, mas sai pus. Eu não estava vendo pus, estava lá dentro. É assim. Só que até chegar no pus, ela teve que cutucar, ela teve que mexer. Isso dói pra caramba. É mais fácil um comprimido. É mais fácil falar e tentar todas as alternativas que o mundo tem colocado para nós, do que chegar e dobrar um joelho e falar: Senhor, eis-me aqui. Fala quais são as feridas, fala quais são as feridas maltratadas, fala quais são as coisas que eu preciso. E aqui eu não estou falando, todos nós temos problemas e alguns mais que outros, mas o que eu tenho percebido é que em vez da gente querer uma reforma aqui dentro, a gente quer a reforma na igreja, a gente quer a reforma no patrão, a gente quer a reforma na esposa, a gente quer a reforma no marido, a gente quer a reforma no filho, a gente quer a reforma em tudo. Mas para nós, é muito melhor um comprimidinho. Para nós é muito melhor essas outras alternativas. E o mundo está assim, porque o problema é sempre o outro. O meu problema se resolve com comprimido. O outro, meu querido, tá pesado, né? Mas reforma é isso. Quem já passou por reforma aí? Quem já fez reforma em casa? É agradável? Tem poeira? Tem que às vezes sair do lugar? Tem que às vezes dormir em outro cômodo? Tem que... Meu querido, Ezequias, ele vai para buscar. O que eu estou querendo dizer é que eu estou precisando passar por uma reforma física, alimentar, um monte de coisa. Isso daí eu vou buscar com profissionais da área, profissionais capacitados. Mas sabe, pessoas que já falaram, já tentaram me ajudar. Aqui tem a Imara, o Rafa, que sempre pegaram no meu pé: pastor, tem que cuidar, tem que fazer, são bênçãos na minha vida. E só que chega uma hora, eu tentava falava, mas é diferente. Hoje é o próprio Deus pegando quase um bisturi, falando assim: você vai ou não? A Imara é mais simpática. A Imara, pastor, tapinha nas costas. Tapinha não, né? Quem conhece o tapinha da Imara sabe que não é bem tapinha. Mas é assim. Agora Deus, Agora, quando a gente se posiciona, é na medida que a gente começa a buscar. Aonde? É na palavra. Tem mais responsabilidade. Você vai prestar conta por isso. Você sabe que eu tenho muito trabalho para você, eu tenho muito projeto para você em Pirajuí. E se você morrer antes do tempo, a hora que você chegar na minha frente, você não sabe o que te aguarda. Sabe aonde que eu fui encontrar isso daí? Na palavra de Deus. Se você quiser, um dia eu começo a trazer textos só sobre saúde. Não gosto, nunca gostei dessa área. Tento fugir, mas não dá para fugir, está lá na Bíblia. Tem textos sobre saúde, sobre finanças, sobre profissão, sobre casamento, sobre filhos, sobre tudo na Bíblia. É que a gente hoje fica, é que esses textos são confrontadores. Esses textos tratam mais assim: não é com a Nilva, é comigo. Sabe, a palavra de Deus, o Senhor, Ele fala: Marinho, examine você a si mesmo. A Bíblia é assim. A Bíblia, mas não tem alguma coisa? Não tem. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que levantar hoje, santificar hoje, fazer hoje, reconhecer hoje, confessar hoje, se arrepender hoje, voltar lá e começar a praticar as coisas. Por último,
que Ezequias fez? Entendendo o que precisava ser feito, começou. Hoje tem gente saindo aqui, assim como eu, sabendo o que precisa ser feito, detectando os problemas, sabendo aonde que precisa buscar. É na palavra de Deus, é no Senhor, é realmente começar a falar: Senhor, é na lei de Moisés, é na palavra de Deus, é com pessoas que podem nos ajudar, nos orientar. Terceiro, por último, é começar. 2 Crônicas 29, 3 e 5 diz assim: no primeiro mês do primeiro ano do reinado, do seu reinado, do reinado de Ezequias, olha, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou, convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, retirem tudo o que é impuro do santuário. Não ficou esperando. Então, o que a gente precisa? A gente precisa voltar para o Senhor. A gente precisa fazer uma aliança. Mas você viu como que está o templo? Você viu, está quebrado, está cheio de ídolos. Os sacerdotes não fazem mais cerimônia de consagração, eles não estão buscando mais o Senhor. Então, o que nós vamos lá? Quebra as portas, tira as portas, vamos consertar as portas, comece a purificar o templo, comece a tirar toda a sujeira do templo. Aí vocês também começam a se purificar, comece a fazer. Meu querido, o que precisa ser feito? Comece a fazer, por mais difícil que seja. Eu olho algumas coisas para mim e falo: meu Deus, se eu tivesse começado com 20 anos seria mais fácil, se eu tivesse começado com 30 anos seria mais fácil, mas não comecei. A questão é agora, o que eu vou esperar mais o quê? Não, eu tenho que começar hoje. Por mais difícil que seja, quer seja da família, quer seja da profissão. Não, mas eu não estudei, eu não fiz, eu não me dediquei. Comece hoje. Mas por onde eu começo? Você quer saber algumas coisas práticas? Comece reabrindo e limpando o templo. Comece pelo templo. Comece falando: Senhor, eu sei que talvez eu relaxei, talvez eu descuidei do templo, talvez eu descuidei dessa conexão, porque o templo simbolizava a conexão do homem a Deus. Eu descuidei, eu comecei com tantas distrações, com tantas coisas, com tanto trabalho, com tanta coisa, eu parei de ler a Bíblia, eu não estou lendo tanto, eu não estou tendo tempo para o Senhor, eu não estou ouvindo a Tua voz, eu não estou me servindo, eu quero começar a buscar o Senhor. Mas o templo está meio zoado, eu nem sei orar, eu nem sei ler a Bíblia, eu não entendo nada disso. Comece fazendo o básico. Comece pelo começo, começando a orar, comece a ler os evangelhos, comece a confessar os seus pecados, comece a confessar a sua inabilidade, comece a confessar as suas fraquezas, comece a orar, eu quero orar 1 hora por dia, não, comece a orar 5 minutos por dia, comece a orar 15 minutos por dia. Comece a ler todos os dias, comece a ler um devocional, ou não, comece a ler um livro, comece a ler um evangelho, comece a ler Mateus, 1 capítulo, 2 capítulos, mas com aquele tempo, fala assim: Senhor, isso eu estou fazendo porque eu quero restaurar o templo, eu quero me consagrar, eu quero me purificar. Comece limpando o templo. Como que a gente limpa o templo? Como que está a tua candeia? Como que está a tua janela, a janela do teu corpo? Como que teu olho anda vendo? O que teu ouvido anda ouvindo? O que tem entrado para você? Através das redes sociais, através da Netflix, através das conversas, através de tanta coisa. Será que não tem entrado um monte de deuses estranhos? Será que não tem entrado um monte de coisa? Comece a limpar, comece com pequenas coisas. Olha, eu vou parar com isso, vou parar de ver a Fazenda, que pelo amor de Deus, é só confusão, é só briga, é só... Você vê, esses dias, eu vi reportagem sobre aquela Raquel Sherazade.
e tudo, que passa lá às vezes, é só picuinha, só, e daí tem olha só, é jogo da discórdia. É lá que tem jogo da discórdia? Não sei. É lá, mas deve ser. Jogo da discórdia, essas coisas. É isso que o povo gosta. É isso, o povo, sabe, o que é isso? Daí novela. Daí você fala, pastor, novela. Não, esses dias, até, eu comecei a assistir esses dias. Eu fui assistir uns capítulos de, qual é aquela novela da Record lá? Reis, né? Comecei a ver Salomão lá, mulherengo. Daí porque no final da vida dele, ele começa assim, ter problema por causa de tantas mulheres. Mas parece, ali eu não vi diferença de novela da Globo quase. Rapaz, era só traminha de picuinha dessa mulher com a outra mulher, com a não sei o quê. Eu fico assim, meu Deus. Começa a limpar. Você assiste, pastor, o que eu vou fazer? Você, tanta coisa. Começa a ler a Bíblia, começa a ver estudo, começa a fazer coisas assim, começa a fazer atividade física, começa a estudar sobre alimentação, começa a estudar sobre tanta coisa, começa a fazer um curso, começa na tua profissão, são tantas coisas, eu começo a fazer uma especialidade, começa a tentar, sabe, são tantas coisas para a gente fazer, mas a gente fica, até para relaxar, começa a fazer algo saudável para relaxar, tem que relaxar com coisa danosa, com lixo, mandando lixo para a nossa mente, começa a relaxar mandando coisa boa para a nossa mente. Isso em todas as áreas, meu querido. Aqui eu estou falando, aproveite esse tempo de reforma, para rever a sua saúde física, emocional e espiritual, para rever a tua família, você como mãe, esposa, você como pai, esposo, você como filho, como irmãos. Reveja que você precisa melhorar como discípulo do Senhor, como ministério, como líder, como alguém no teu trabalho para fazer a diferença. A gente, esses dias falando assim, parece que as células não evangelizam. A gente gostou daquele, a gente volta, é difícil mas tinha uma época que a gente começava a bater, a gente precisa trazer alguém, a gente precisa evangelizar. Parece que já acabou aquela coisa assim você pega alguém que está começando, parece que aquele primeiro amor, eu preciso ganhar o mundo, eu preciso sair para fazer. Não, o ápice da célula é ir na célula. O ápice da célula parece que é ir na célula. Está muito aquém, é quase o ápice de ser igreja é ir na igreja. Está muito distante da gente ser discípulo. Começando a começar em mim. Por isso que o Islã está crescendo, por isso que outras religiões estão crescendo, porque lá quem está nessas religiões, eles estão pregando, eles estão fazendo aquilo que os discípulos de Jesus foram ensinados, foram orientados, porém a gente não tem tempo, a gente está cansado, a gente trabalha demais. Está dando para entender por que a gente precisa de uma reforma, meus queridos? Daí, pastor, essa palavra é porque eu quero viver algo novo, meus queridos. Eu sei que a palavra, talvez eu falei para a Nilva esses dias, tem trazido algumas palavras que fica difícil. Vamos fazer uma reforma. Começa com você, confessando pecado. Aleluia. Difícil. Diferente de, Deus vai te abençoar, Deus vai dar um carro novo para você, aleluia. É diferente. Mas a palavra de Deus, a bênção do Senhor, a prosperidade, porque nesse tempo de Ezequias, eu falei domingo passado, foi um tempo de prosperidade da nação. Você viu o texto?
O povo começou a obedecer ao Senhor, passaram por uma reforma geral, inclusive na parte da generosidade, de devolução de dízimos e ofertas, e Deus abençoou o povo que ia lá, dava, e só aumentava os montes das ofertas. Por quê? Ezequias fica assim, mas por quê? Porque Deus está abençoando e o povo não para de trazer, e Deus não para de abençoar. É assim, mas por quê? Como que vem essa bênção? Por causa de um conserto. Outrora eu não devolvia o dízimo, outrora eu não contribuía, agora eu reformei, passei por uma reforma e estou contribuindo. Outrora eu não ia no templo prestar culto, agora eu me comprometo, agora eu estou indo adorar o Senhor. Ele voltou a ser prioridade na minha vida. Qual é a consequência? Vai lá no campo, tem fruto. Vai lá no campo, tem prosperidade. Vai lá ver o rebanho, tem cria, tem multiplicação. Vai para a família, os filhos estão aqui, não estão sendo mais levados. E a nação não está sendo mais invadida, porque o Senhor está sobre nós, está cuidando de nós, porque tem. Então, mas você vê, é isso que eu estou pregando aqui, porque eu quero que o Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. Eu quero que o Senhor esteja sobre essa igreja, realmente trazendo prosperidade, bênção, trazendo milagre, realmente se levantando sobre nós. Porém, precisa de conserto, não tem outra pregação, a palavra de Deus. Não dá para eu vir aqui e ficar como muitos aí. Meu querido, é só você vir na igreja, só você vir nas 7 campanhas, só você fazer, e não é só dar o dízimo não. Não é só você dar dinheiro, não adianta se você der dinheiro e não perdoar o teu irmão, Deus não aceita a tua oferta. São tantas coisas que a gente tem que passar tudo. Não é só você ter um comprometimento com a igreja, com as coisas do Senhor, é você ter um comprometimento com a tua família, com a tua esposa, com teus filhos. Isso é o evangelho, é a gente ser honesto no comércio, a gente ser honesto, a gente ser excelente no trabalho, são tantas coisas que só que se nós fizermos, a bênção do Senhor virá. Agora, será que só eu estou querendo viver isso? Será que só eu que estou querendo viver, ouvir a voz de Deus enquanto eu oro, a ponto de estar preparando uma pregação, e o Senhor começar a me incomodar para alguma coisa, e eu não consegui nem preparar, mas o que é? Eu estou orando, a pregação, não, fazer eu mudar, parar de preparar, por causa de uma apresentação de uma criança, de uma família. O que é isso? É consequência de reforma. Domingo passado que eu falei aqui, que eu entrei aqui, comecei a sentir algumas coisas, o Espírito começou a falar comigo, o que é aquilo? E daí depois, só para confirmar vocês, o pessoal da intercessão veio e falou assim, pastor, incrível, eu não conversei com intercessão, senti aquilo, o Espírito falou, o Espírito vai dirigindo, está dirigindo, e quem quer passar por reforma, é porque está fazendo isso. Por quê? Porque em casa eu estou fazendo, e não é porque em casa eu estou fazendo os mínimos detalhes. Eu estou lá tratando a Nilva aqui mais do que eu já tratava, né, meu amor? Tá assim, tá apondelou, meu. Tô lá tem que melhorar. Não é só ser pastor, é ser marido, procurar ser pai, é procurar perdoar, é procurar. Só que como consequência, você chega, o ouvido está sensível, Marinho, por aqui, vai por lá. Daí a intercessão falou, pastor, aquilo que o senhor ministrou sobre pessoas estarem com mágoa, não está fluindo, foi que a intercessão sentiu, toda a intercessão sentiu, alinhamento do céu, oração da liderança aqui, o que Deus está fazendo. Agora eu queria que você vivesse isso daí também. Cura física, os milagres que Deus tem prometido, porém tudo começa com reforma, porque senão a gente vai fazer uma reforma aqui, um templo lindo, joia, você vai vir sentar aqui, ficou bonito,
mas o Senhor vai estar dentro de você falando: infelizmente você não. Infelizmente o teu interior ainda não. Infelizmente por isso eu não posso ainda me levantar sobre você e sobre a tua casa, sobre a tua família, porque você não se coloca a viver essa reforma. Mas que em nome de Jesus, nós como igreja, possamos viver uma reforma. Porque daí, última coisa, viva, é muito mais fácil que Ezequias fez, viver em reforma, em família, em grupo. Toda mudança é muito mais fácil quando você faz em grupo. Você vai fazer um regime, faz sozinho. Agora faz com gente. Ó, quem você está comendo? Não, direi isso. Por isso que esse pessoal do CrossFit se anima, porque eles viram uma família. O pessoal da bike que vai pedalar. Por isso que pessoas da academia se animam. Agora, porque o pessoal da vida espiritual deveria ser a mesma coisa. Tenho a célula, você está orando, estou orando mais, estou buscando, já comecei, está conseguindo liberar perdão, está difícil, mas eu estou orando por você. Vamos começar uma reforma, todos nós como igreja juntos, fica mais fácil do que amanhã depois, você vê um pessoal, olha, já estão vivendo, olha os resultados, do corpo, da alma, do espírito, da casa, da família, da igreja, do ministério, e você lá, às vezes só vendo o resultado das pessoas. Não, é momento de nós, como família, como povo de Deus, viver isso daí, para que a bênção do Senhor, e eu volto a falar, leiam, é que talvez o contexto, porque é estudo mais profundo, para que você tenha noção do que Ezequias fez. Eu volto a falar, um momento difícil, pior momento, um dos piores momentos da nação. O pai dele, para você ter noção, matou filho oferecendo para outros deuses. O pai de Ezequias foi um péssimo rei. A nação estava mergulhada na idolatria, estava terrível. Estava sob o juízo, sobre a Síria, estava escravizada. Não tinha parte financeira. De repente essa reforma gera tudo isso. E a palavra de Deus me ensina que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então eu posso crer, se eu começar a ter essas atitudes de Ezequias, não interessa como está minha casa, não interessa como está minha nação, não interessa como está minha igreja, não interessa como está minha cidade. Se eu tiver essas atitudes, Ele virá com uma chuva e vai regar, e vai mandar todas as coisas, aquilo que já não prestava, e vai trazer a frutificação, a abundância e a bênção dele sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.